Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje a gente vai ver como é que a gente pode ler valores aí informados pelo usuário, né? Então, ou seja, toda vez que a gente executar a nossa aplicação, ela vai, por exemplo, solicitar alguns dados para a gente e o usuário vai entrar com esses dados, normalmente digitando algo no teclado e etc, tá? Então, a gente vai começar a ver como é que a gente pode fazer a entrada de dados. Até então, os nossos programas eles só exibiam informações, né? E essas informações eram estáticas. Ou seja, eu poderia rodar o meu programa 10 vezes e ele iria me retornar sempre as mesmas 10 informações, né? Então, agora o nosso programa ele vai se comportar dependendo do que o usuário colocar como entrada, do que ele passar como valores de entrada, tá? Então, para a gente poder começar aqui, eu vou aqui em arquivo, novo arquivo, vou salvar esse arquivo. Eu vou salvar ele aqui, chamar de entrada, saída, entrada, saída, eita, ponto .java. Então, vou definir aqui a minha classe aqui, entrada, saída. Vou definir o método principal, public, static, void main, string, abre e fecha colchete, args. E abre aqui as chaves, tá? Então, gente, para a gente poder entrar, fazer essa entrada de dados, no Java a gente precisa primeiro utilizar um tipo abstrato da própria biblioteca padrão do Java, que é chamado de scanner, tá? Então, da mesma forma como eu falei para vocês que o print ele tem a analogia de ser uma impressora, né? Porque antigamente, quando não existiam os monitores, a saída ele era impressa na tela. Então, o scanner seria como se fosse o processo inverso, né? De eu pegar uma informação do mundo físico e digitalizar ela, digamos assim, né? Então, por isso esse nome aqui, scanner, tá? Ou seja, ele vai fazer um scanner no que o usuário digitar e vai tentar converter para o tipo de dado que a gente está querendo, tá? Então, essa variável aqui, ó, o tipo dela é scanner, eu estou chamando ela de teclado. E eu já vou inicializar essa variável dessa maneira aqui, ó, new scanner, ou seja, eu estou criando um novo scanner. E aqui, como parâmetro para esse scanner, eu vou passar o que? O system.in. E o que é que esse system.in significa, gente? Vocês se lembram que eu falei que o system.out era a saída padrão do meu sistema operacional. Então, o system.in vai ser a entrada padrão do meu sistema operacional. Como eu disse, normalmente vai ser o meu teclado. Então, a partir desse momento aqui, eu estou apto a receber informações, valores que o usuário vai passar para mim. Ó. Então, por exemplo, se eu quero ler o nome do usuário, eu posso criar aqui uma variável do tipo string, nome, sendo que ela vai receber o teclado.nextLine. Ou seja, o que é que esse nextLine faz? Eu vou ler toda a próxima linha que o meu usuário digitar e ela já vai me retornar isso no formato de strings, tá? Então, eu posso botar aqui agora um system.out.println e colocar aqui, por exemplo, o nome, né? Esse aqui maiúsculo. Então, eu vou colocar aqui para executar esse nosso programa. E aí, percebo que aqui ele aconteceu um erro, né? Exceção na thread principal, né? Ele está dizendo que ele não conseguiu encontrar esse scanner. Ele não sabe quem é esse scanner, esse tipo abstrato scanner. Isso acontece, gente, porque o scanner ele é um tipo abstrato de dados que foi definido em um outro pacote. Então, como eu falei para vocês, a biblioteca do padrão do Java ela é muito rica, ela tem muitas funções, muitos módulos já implementados só no ponto da gente usar. E para organizar melhor esses módulos, foram divididos eles em pacotes. Para a gente poder utilizar essa classe, a gente tem que importar esse pacote para dentro do nosso projeto. E a gente faz isso aqui colocando nas primeiras linhas do nosso programa,
antes aqui do class, esse comando aqui, ó, import java.util.scanner. Então, aqui o que eu estou dizendo é, olha, eu quero importar, eu quero usar o módulo, né, ou a classe scanner que está dentro do pacote útil, que está dentro do pacote Java, né? Então, esse pacote útil aqui, ele já está, pelo nome dele, a gente pode ver que são coisas úteis, né, da biblioteca padrão do Java, coisas que a gente acaba utilizando frequentemente, corriqueiramente, tá? Então, agora, se eu colocar o nosso programa para executar, então ele agora, ó, percebe que ele vai ficar aqui, ó, esperando a gente digitar alguma informação, tá? Por exemplo, Dan Luciano de Menezes. Então, se eu faço isso, ó, aqui ele fez a leitura. Quando eu pressionei o Enter, né, ele vai ler essa informação aqui, colocar dentro da variável e no próximo passo ele vai imprimir o conteúdo daquela variável, né? Então, gente, é muito importante a gente tomar cuidado aqui para a gente não se esquecer, né, de importar esse pacote, tá? O java.util e a classe aqui do scanner, tá certo? Então, a gente viu aqui como é que a gente pode fazer a leitura, por exemplo, de uma string, né? E da mesma forma como eu posso fazer aqui o next line, eu poderia, ó, eu vou fazer, da mesma maneira que a gente viu como a gente pode utilizar o next line, eu vou criar aqui uma nova variável do tipo string, que vai guardar, por exemplo, a minha profissão. E agora a minha profissão eu quero pegar apenas uma única palavra. Perceba que o nome, eles são um conjunto de palavras, por exemplo, que inclusive tem um caractere aí de espaço, né? Por exemplo, Dan, espaço, Luciano, espaço, de, espaço, Menezes. Então, se eu quero pegar apenas uma palavra, eu venho aqui no teclado, ponto, next. Então, next eu pego apenas uma única palavra, ou seja, toda vez que o scanner do Java que ele encontrar algum caractere de espaço em branco, de quebra de linha, ele vai parar a captura desse dado, tá? Se a gente colocar aqui agora um system.out.println, profissão, então vamos colocar aqui, vamos ver qual vai ser o comportamento. Então, ele vai ficar esperando aí, né? Novamente. Então, Dan Luciano de Menezes. E agora ele vai ficar esperando e digitar minha profissão, né? Profissão é professor. Então, ele exibiu agora aqui, né? Meu nome e minha profissão. Então, gente, para as coisas ficarem um pouquinho mais claro, eu vou colocar aqui outro systems.out.println para que o sistema informe para a gente que tipo de informação ele está querendo ali da gente, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, digite seu nome. Depois aqui que ele pega o nome, na profissão, eu vou colocar digite sua profissão. Então, se a gente colocar agora esse mesmo programa para executar, ó, então digite o seu nome, Dan Luciano, digite sua profissão, professor. E aí ele vai exibir aqui, né, ó, Dan Luciano e professor. Show de bola. Então, o teclado.nextLine, gente, ele vai ler toda a linha até ele encontrar um caractere de quebra de linha, ou seja, um /N ou Enter, tá? Já o next, eu vou ler toda a linha, mas até eu encontrar algum caractere de separação de palavras, ou seja, um espaço em branco, uma tabulação, uma quebra de linha, e etc. Tá? Então, se eu quero ler um inteiro, poderia colocar aqui um system.out, né? .println. Digite sua idade. E aí eu poderia ler o inteiro dessa maneira aqui, ó. Entidade recebe teclado.next
int. Então, a partir desse momento aqui, a partir dessa linha aqui de execução, né, na linha 13, o Java ele vai esperar eu digitar o número inteiro. Se eu não digitar o número inteiro aqui, gente, vai acontecer um erro, tá? Então, vamos testar esse comportamento aqui, ó. Eu vou colocar aqui logo também para imprimir o valor da idade, se for possível ele ser lido, tá? Beleza, eu vou separar aqui em blocos. Vou tentar deixar um pouquinho mais organizado. Então, digite seu nome, Dan Luciano, digite sua profissão, professor, digite sua idade, 31. Ó. Então, se eu passar os dados corretamente, ó, deu tudo certo, beleza, né? Então, vamos executar de novo esse programa aqui e vamos forçar com que ele dê um erro. Ó. E aqui na minha idade eu vou colocar, por exemplo, ó, esse aqui é a minha idade. Então, se eu faço isso, ó, ele vai levantar um erro aqui, uma exceção. Tá? Essa exceção ela vai acontecer em tempo de execução. E o que é que ela está dizendo aqui? Ó? Que a entrada input, ó, ele mismatch, ou seja, ele não casou, o padrão que foi pedido, ele não casou com o padrão que foi passado, né? Então, por exemplo, a gente estava esperando, o Java estava esperando que o usuário entrasse com um número inteiro, e o que o usuário entrou aqui foi com um texto. Tá? Por isso que ele dá essa exceção aqui de input mismatch. Tá? No futuro, a gente vai ver como é que a gente pode tratar, por exemplo, essas exceções, para em vez de exibir aquela mensagem de erro, né, dizendo que aconteceu uma exceção, a gente, por exemplo, pudesse ficar solicitando para o usuário, olha, por favor, digite um número. Né? Olha, você ainda não digitou o número. Ó, né? Assim como são feitas algumas validações de dados. Né? Então, a gente só iria, por exemplo, para uma próxima etapa, para essa etapa de exibir as informações, quando o usuário entrasse com todos os dados no formato que a gente desejaria. Tá? Então, vamos continuar aqui. Né? A gente já viu como é que a gente faz para ler um inteiro. Como é que eu faço para me ler um double? Tá? Então, vamos fazer aqui um system.out.println. Digite seu peso. Então, para a gente ler um double, bastaria a gente fazer double peso, recebe teclado, ponto next, double. Pronto, e a partir daqui eu já poderia imprimir o valor do meu peso, né? E aqui, pessoal, quando a gente está usando o double, tome muito cuidado como vocês vão entrar com essas informações, tá? Vamos ver aqui o que acontece, ó. Então, perdi o meu nome, minha profissão, professor, minha idade 31 e o meu peso. Então, o meu peso aqui deveria ser 78,5, tá? Então, se eu passo 78,5, se lembre que a vírgula ela é utilizada para separar as casas decimais no português, tá? No inglês, a gente deveria utilizar o ponto, tá? Então, 78,5. Só que se eu faço isso, ó, ele vai dar um erro, e o erro é o mesmo lá, do input mismatch, tá? Então, isso acontece porque o meu sistema operacional ele está em português brasileiro. Tá? Então, ele está configurado para que a entrada de dados seja em português do Brasil. Tá? Então, por isso que acontece esse erro aqui. Então, na verdade, eu teria que entrar aqui com a vírgula, 78,5. Tá? Então, vamos colocar esse programa de novo aqui para executar. Então, o nome Dan Luciano, profissão, professor, a idade 31 e o meu peso é 78,5, tá? Então, agora ele vai exibir as informações, né, de nome, profissão, idade, e perceba que na hora de imprimir aqui, de exibir informação do peso, ó, ele exibiu foi
78,5, né? Então, apesar de eu ter que entrar com o dado 78,5, na hora de exibir, ele vai exibir com 78,5, tá? Então, a gente só precisa ter cuidado com isso. Se o meu sistema estiver todo em inglês, todo configurado para inglês, aí eu vou ter que entrar com 78,5 mesmo, tá? Então, se vocês estiverem muitas vezes praticando em casa e ver esse erro, vocês já podem ter aí uma ideia, uma dica do que é que pode estar acontecendo. E a partir desse momento, gente, fica muito claro que se eu quero ler, por exemplo, outros tipos de dado do Java, por exemplo, um short, um byte, né? Ou um boolean, o formato é muito parecido, né? Então, ó, teclado, ponto, next, byte, né? Por exemplo, se eu quero o próximo byte, teclado, ponto, next, short, teclado, ponto, next, boolean. Tranquilo? Então, vai ficando muito claro, né? O único cuidado que a gente tem que ter aqui é quando a gente quer, por exemplo, ler um caractere, tá? Então, assim, gente, como eu já tinha dito para vocês que o caractere não chega a ser muito utilizado, né? Porque é apenas um único caractere. Eu posso definir uma string também, que só tem um único caractere, não tem muito problema, é até um pouco mais fácil de eu trabalhar, tá? Então, eu não tenho aqui um teclado, ponto, next, char, por exemplo, tá? Não tenho, isso não existe. Então, se eu quero pegar mesmo apenas um único caractere, né, então eu posso definir aqui, por exemplo, minha variável sexo, que vai receber o teclado .next, e esse teclado .next a gente já viu que ele retorna uma string. E dentro da classe da string a gente tem uma outra funçãozinha, um outro método chamado o char_et, tá? Que eu quero que me retorne apenas um caractere na posição da string. Por exemplo, olha, eu quero o caractere que está na posição 0 dessa string, ou seja, a primeira posição. Tá? Então, se eu faço isso, aí agora sim eu consigo ler apenas um único caractere. Então, vou colocar aqui um system aqui para a gente digitar seu sexo. E aqui agora a gente vai exibir o conteúdo dessa variável sexo. Então, beleza, tá? Então, o teclado.next.char_et, eu vou pegar apenas o primeiro caractere aqui dessa string que vai ser lida pelo scanner aqui, tá? Então, vamos colocar para rodar. Meu nome, Dan Luciano. Profissão, professor. Idade, 31. O meu peso, 78,5. Né? E o meu sexo, masculino, tá? E aí, agora ele exibiu todas as informações que a gente quer, tá? Perceba que na hora de eu ler aqui o sexo, eu poderia digitar mais de uma informação, ó. Luciano, professor, idade 31, 78,5. E o meu sexo eu poderia colocar aqui, masculino, tá? Não teria nenhum problema, porque ele vai ler a string masculino, mas ele vai retornar apenas o primeiro caractere, que é o M maiúsculo, né? Então, tá aqui. Beleza? Então, assim, pessoal, com isso, com esses... com o que a gente vê aqui com nextLine, connect, nextInt, nextDouble e o nextChar_et, a gente já consegue fazer aí as principais leituras de dados que os usuários acabam entrando de informação, tá? Então, na videoaula de hoje é isso, tá? Se vocês forem entrar no Sendit, deixa eu abrir aqui o Sendit para vocês. Se vocês forem estar entrando aqui no Sendit, então, se vocês forem estar entrando aqui no usuário, com o usuário de vocês no Sendit, a gente já vai ter aqui, ó, uma próxima questão chamada
olá fulano. Ó. Então, se a gente for ler a descrição dessa questão, o que ela está dizendo? Ó? Implemente um algoritmo na linguagem de programação Java que leia o nome da entrada padrão do sistema operacional, teclado, e escreva a mensagem de boas-vindas na saída padrão do sistema operacional, terminal. E aqui eu tenho exemplos de entrada. Por exemplo, quando o usuário digitar Jubes-Creuza, o exemplo de saída vai ser, ó, olá, Jubes-Creuza, seja bem-vinda. Quando o exemplo de entrada for Zildemita, o exemplo de saída seria olá, Zildemita, seja bem-vinda. Se o meu exemplo de entrada aqui fosse Dan, então a mensagem deveria olá, Dan, seja bem-vinda. Perceba que ele sempre está dizendo aqui, ó, que é bem-vinda. Não importa muito aqui o sexo, tá? Então, vou escolher aqui o Java, ó, que a gente poderia resolver essa questão aqui. Então, vou definir aqui o meu método principal, public, static, void main, string, abre e fecha colchete, args, abre e fecha chaves, né? Então, ó, ele já está dizendo aqui, ó, que eu vou ter que ler o nome da entrada padrão do meu sistema operacional. Então, normalmente isso é pelo teclado. Então, eu já sei que eu vou ter que usar o scanner. Então, scanner teclado é igual a new scanner system.in. Beleza, né? Então, após agora, o que eu vou fazer? Olha, eu vou ler, então, esse nome. Então, o nome é do tipo string, né? Nome. Vai ser igual a teclado.next line. Então, vou ler a próxima linha, que o meu usuário vai me informar. E aí, aqui, né, para ficar um pouquinho mais claro, eu poderia fazer isso aqui, né? System.out.println, digite seu nome. E uma vez que a gente fez essa leitura do nome do usuário, né, a gente vai escrever essa mensagem de boas-vindas, né? Então, vamos fazer aqui um system.out.println, onde eu vou fazer aqui, ó, olá, espaço, o nome que o usuário digitou, né? Então, aqui eu vou concatenar, vou somar com o conteúdo da variável nome e vou concatenar também com esse restante aqui, ó, dessa informação, né? Ó, seja bem-vinda. Então, eu vou copiar e vou colar exatamente para ficar igualzinho, tá? Pronto. Então, agora eu vou enviar esse código aqui e vamos ver o que é que vai acontecer. Então, olha, ele deu um erro de sintaxe, né? Vamos tentar entender por que ele deu esse erro de sintaxe. Ó. O que ele está dizendo? Que ele não conseguiu encontrar o símbolo scanner. Então, o que foi que a gente se esqueceu aqui? Se esqueceu de importar a classe scanner que está dentro do pacote java.util. Então, vamos corrigir aqui. Então, import java.util.scanner. Então, agora vamos clicar novamente no botãozinho de envio. Olha, e agora ele deu um diff erro, né? Então, o que é que aconteceu aqui? Olha, encontrei um erro. A sua saída não está de acordo com a questão. Ó. Ele está dizendo aqui, ó, que a saída esperada é apenas, ó, olá, Larissa, seja bem-vinda. E o que a gente exibiu na saída foi, na verdade, ó, digite seu nome e olá, Larissa, seja bem-vinda. Então, ó, se a gente for executar esse nosso programa aqui no Visual Studio Code, deixa eu criar aqui um novo arquivo aqui, salvar como um principal.java, para a gente entender aqui o que é que está acontecendo, né? Ó. Então, eu vou colocar esse programa para executar. Ele apareceu a mensagem aqui, ó, digite seu nome, e aí, quando eu coloco o Dan, ele, olá, Dan, seja bem-vinda, né? Então, o grande problema, pessoal, é que eu coloquei aqui para imprimir ó, antes esse digite seu nome. Então, muitos de vocês podem ficar na dúvida, eu não estou entendendo por que está acontecendo, por que o Sendit está dizendo que está errado, né? Em nenhum momento o Sendit disse que tinha que ter essa informação de digite seu nome.
Claro que quando a gente está escrevendo nossos programas para pessoas reais utilizarem, é interessante de colocar essas mensagens informando o que é que elas precisam colocar como entrada. Mas para o Sendit isso é irrelevante, tá? Porque o Sendit ele não é uma pessoa, ele é um programa. Então, na hora que ele vai testar o nosso algoritmo, ele já vai enviar esses dados na ordem certinha. Então, ele já sabe o que é que ele está fazendo, né? Ele já sabe que tipo de informação aquele algoritmo ele vai precisar. Então, por isso que a gente não precisa colocar essas informações aqui no Sendit, tá? Então, basicamente, basta eu remover aqui essa linha. E agora, se eu clicar aqui em enviar, ela vai dar certo, tá? Então, ó, a gente ganhou aqui mais 2 pontinhos de XP e a gente pode voltar aqui para a lista de questões. Então, a partir de agora, pessoal, todas as questões elas vão normalmente precisar de algum valor de entrada e saída, tá? Então, por hoje é só e até a próxima videoaula. Valeu!